Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que me segue na internet. Nós temos o canal geral, o endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel, ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição de 4 de julho de 2023, terça-feira. É dia de Santo Oséias, Santo André de Creta e Santa Isabel de Portugal. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 13ª semana do tempo comum. Portanto, nós estamos num novo tempo litúrgico, né? Tempo comum, e a 13ª semana, ok? Vamos a outras informações. Eu quero passar para vocês informações do mês de junho, aliás, de julho, mês de julho, está começando. Você já procurou saber informações sobre este mês? É o 7º mês do ano, tem 31 dias, é o mês dos bombeiros, mês internacional do chocolate, do panificador, mês internacional da pizza, mês internacional da liberdade, dia 14, nacional do homem, dia 15, do comerciante, mês do dia nacional do futebol, internacional da amizade, mês mundial dos avós e dos idosos, da Polícia Rodoviária Federal, do motorista, do trabalhador rural, dos avós e bisavós, do motociclista, do pediatra, do agricultor. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho. Vamos agora a outras informações. A fase da Lua é cheia. Estão se passando 185 dias do ano. Faltam 180 dias para terminar 2023. É a 13ª semana do tempo comum, já falei para você, mas eu queria falar também ainda a respeito das comemorações. Temos o Dia do Operador de Telemarketing, Dia da Independência dos Estados Unidos, é 4 de julho, uma data famosa, né? Internacional, Independência dos Estados Unidos. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,94%. Temos também cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios no último dia do mês de junho, dia 30 de junho. A saca de 60 quilos do Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 765. O Arábica Bebida Rio, R$ 657. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 608. O preço é em baixa, né? O café caiu vertiginosamente no atacado. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 30 de junho em baixa de 1,1%, cotado a R$ 4,79. A Bolsa de Valores Ibovespa teve baixa de 0,2% a 118.087 pontos. Manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna aqui nos meus endereços telemáticos, porque é o único que circula de forma impressa no Espírito Santo. É uma forma de apoio que eu faço aqui. Então, A Tribuna, editado em Vitória, capa de sexta-feira, 30 de junho. 150 multas por excesso de velocidade em 2 horas. Bicicleta elétrica e patinete vão ser liberados na ciclovia da Terceira Ponte. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito libera o tráfego também para skates elétricos. Prestes a ser inaugurado, o acesso à ciclovia se dará por meio do cartão GV, mas sem cobrança. Vamos a outra manchete. Briga entre vizinhos por
Wi-Fi termina em assassinato. Meu Deus, que violência. Violência, gente. Justiça proíbe novos prédios que façam sombra em praia no Espírito Santo. A decisão vale para a Orla de Guarapari e atende a uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Prefeitura tem 30 dias para apresentar estudo. Legenda de fotografia de capa. Prefeitura tem 30 dias só. Nutridicas. Cuidados para não adoecer na estação mais fria do ano. Chás e óleos podem ajudar. Coluna Pop.zap. Justiça suspende a ação de Rose Miriam para reconhecer união estável com Gugu Liberato. Meu Deus do céu, todos os dias publicam notícias sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Botafogo empata e fica no segundo lugar. Palmeiras goleia e avança na Libertadores. Botafogo empatou com o Magalhães e vai disputar o play-off, a fase eliminatória da Libertadores. Vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna de sábado, 1º de julho de 2023. Com Bolsonaro fora das disputas eleitorais por 8 anos, após julgamento dos ministros do TSE, novos nomes miram a presidência em 2026. Porque o TSE tornou o Bolsonaro inelegível na última sexta-feira. Maioria da população está com excesso de peso, diz pesquisa. Dados apontam que 56% dos adultos do país estão com sobrepeso. Já a obesidade entre jovens de 18 a 24 anos cresceu 90% em apenas um ano. Coluna Fala Doutor. Sinais até 2 meses antes do infarto. Coluna Pop.zap. Harry acredita que a princesa Diana, morta em 1997, conversa com Meghan, a sua mulher. Flamengo acerta com mais um craque. Desenvolvimento sustentável com cooperativismo. É um caderno de suplemento. O que muda nas compras online com nova regra. Tem novas regras para compras online? Olha aí, hein? Secretário deixa governo para lutar pela vida do filho. Roteiro dos arraiais de julho. Em mês de julho também tem festa caipira. Festas em condomínios, igrejas e restaurantes. Opinião econômica. O papel decisivo da contabilidade e a inteligência artificial aplicada nos negócios. Agora eu quero falar para vocês sobre missas na Igreja Central de Colatina. Às 19 horas, todos os dias, tem missa na Catedral e você pode, comparecer, logicamente, com antecedência. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo facebook.com/paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507-2251. É um telefone somente, né? É
9507-2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Mês de julho. Você sabe o que se comemora no mês de julho? Julho. O mês de julho é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pela humanidade na circuncisão, quando foi preso, na flagelação, na coroação de espinhos, com a cruz sobre os ombros, quando crucificado e quando o soldado abriu o coração e saiu sangue e água. Informação do canal no YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica. Notas relevantes aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. O TSE vota pela inelegibilidade de Bolsonaro. Conforme todos já sabiam, né? O TSE tomou a decisão que já era aguardada desde o fim das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tornou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, inelegível por 8 anos. O sistema político já indicava isso. A sentença não foi por corrupção. Não foi por corrupção. Mas para atender uma ação do PDT que acusou Bolsonaro de falar mal das urnas eletrônicas, o que o próprio partido fez anteriormente, não mostrando confiabilidade no processo eleitoral. O próprio presidente nacional do PDT tem um vídeo aí circulando, ele falando mal do processo eleitoral, das urnas. Bem, a decisão final do Tribunal Eleitoral foi na sexta-feira, 30 de junho de 2023, por 5-2. O que acontecerá daqui para frente é uma incógnita, mas fala-se principalmente que o espectro político da direita poderá lançar a esposa de Bolsonaro, Michele, ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas eleições presidenciais de 2026 com o apoio do ex-presidente. O deputado federal Adilson Barroso, do PL de São Paulo, que já foi presidente do Partido Patriota, protocolou um projeto de lei a fim de tentar anistiar o ex-presidente no mesmo dia 30. Vocês acreditam que vai dar em alguma coisa? O sistema está aparelhado. Está difícil, né? Só a mão de Deus para uma situação mais cômoda, mais tranquila, mais harmônica no Brasil. Só a mão poderosa de Deus. Ela costuma agir forte, hein? Incêndio em empresa de mídia. O incêndio atingiu os estúdios da empresa de mídia Warner Bros., localizada em Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos. O sinistro se deu no fim da tarde do dia 30 de junho e pode ter sido provocado por problemas em algum equipamento. O fogo foi debelado pelos bombeiros. Técnico sai do Botafogo. Olha, as mídias em geral comentam há vários dias que o técnico português Luiz Castro aceitou proposta do clube Al Nassr e deixa o Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série A. Os sauditas
teriam oferecido 6 milhões de dólares a Castro por 2 anos de contrato. Olha aí, 6 milhões de dólares por 2 anos de contrato. Olha, no futebol tenho alguns destaques aqui. Eu tenho aqui a notícia de que o Peixe deu adeus à Copa Sul-Americana. O Santos está fora da Copa Sul-Americana após um empate com o Blumen da Bolívia em 0-0 na Vila Belmiro, em Santos, no estado de São Paulo. O jogo foi no fim do mês de junho. Verdão é o melhor da Libertadores, hein? O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores da América com a melhor campanha. Seu último resultado foi a goleada de 4-0 sobre o Bolívar no Allianz Parque, em São Paulo, numa noite fria e chuvosa. Gente, o Palmeiras, então, com essa boa campanha, e os palmeirenses esperam um título, né, mundial. Brevemente vai acontecer. Você que segue o web jornal do Paulo Maciel nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, fica sabendo de tudo. Gasolina mais cara para os brasileiros. Em Colatina está a R$ 6,28 o litro. A gasolina subiu de valor em todo o país novamente. O litro da gasolina no cartão de crédito está a R$ 6,59 no posto São Miguel, na rua Pio 12, na zona urbana central de Colatina. À vista fica por R$ 6,29. No posto Arco, no bairro Colatina Velha, Avenida das Nações, o combustível sai por R$ 6,49 no cartão e R$ 6,29 à vista. Os impostos da gestão federal petista, que assumiu em janeiro de 2023, estão mais elevados. A tributação da gasolina sobe 34 centavos por litro e a do etanol aumenta 22 centavos por litro. Notícias gerais aqui para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel no endereço Paulo Roberto Maciel Maciel. Estados Unidos sem cotas. Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar em universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas. Olha só, essa notícia é muito relevante. Encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior no país norte-americano. Segundo o endereço telemático bbc.com, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes, por exemplo, brancos e asiáticos, que estariam perdendo vagas para candidatos que consideraram menos qualificados. A decisão foi tomada no fim do mês de junho. 4 mortes por mal do carrapato no Espírito Santo. O estado do Espírito Santo registrou, em junho de 2023, 14 casos de febre maculosa, doença causada pelo carrapato. Foram informados também 4 óbitos provocados pelo mal, que afeta outros estados brasileiros também. Agora vamos às informações mais detalhadas. Colatina, Barra de São Francisco, Conceição da Barra e Sooretama são os municípios com os casos letais. A febre maculosa brasileira é adquirida pela picada do carrapato infectado com rickettsia. Morre ex-ministro. Olha, morreu na quinta-feira, 29 de junho, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que exerceu o cargo no governo do presidente Ernesto Geisel na era do regime militar. Paulinelli tinha 86 anos de idade, era engenheiro agrônomo e foi idealizador da Embrapa. Olha, notícia local do meu município, de onde eu falo aqui na minha base, Colatina. Banheiros públicos
serão construídos em Colatina por R$ 664.348,85. Foi contratada uma empresa especializada para a construção de sanitários públicos em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A data da ordem de início foi 29 de maio, com término previsto para 29 de novembro de 2023. A empresa responsável é a Mendonça Construções Limitada, cujo CNPJ é 32.351.581/0001-00. Trata-se do contrato 011-OBR/2023 para execução de obras de sanitários públicos na área verde da Avenida Moacir Dalla e na estação central de ônibus na Avenida Ângelo Gilberti. Os responsáveis técnicos são Naira Paulino Mendonça, inscrição no CREA-ES 051942/D, e Maicon Custer, inscrição CREA-ES 43378/D. A fiscalização cabe à Secretaria Municipal de Obras. O e-mail para você saber mais detalhes é este: obras@colatina.es.gov.br. Então é importante você se informar, porque é uma obra pública no valor de R$ 664.348. Veículos no Brasil, fábricas irão parar, segundo a empresa alemã, por estagnação do mercado. Essas indústrias se localizam nos municípios de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Taubaté, estado de São Paulo, e São Bernardo do Campo, também estado de São Paulo. Olha aí, né? Suspensão de produção de veículos. Isso preocupa, né, o mercado, principalmente o emprego. Gripe aviária em animal doméstico no Espírito Santo. Olha essa notícia, né? Só tínhamos casos da gripe aviária em animais silvestres, agora animal doméstico. Foi registrado no estado do Espírito Santo o primeiro caso da influenza aviária de alta patogenicidade, mais conhecida como gripe aviária no animal doméstico. O caso, tornado público pelo Ministério da Agricultura, ocorreu no município da Serra, na Grande Vitória. No local da criação, né, havia os bichos para subsistência. Então esses animais eram para subsistência, para a vida do casal. Do casal ou da família, né? Eu não sei se era um casal ou mais, mas era para subsistência. E quando se fala subsistência, é para, né, o consumo da família. Vamos falar de futebol, porque um clube importante do Brasil deu adeus a uma competição internacional. Você sabia? Peixe dá adeus à Copa Sul-Americana. O Santos está fora da Copa Sul-Americana após o empate com o Blooming da Bolívia em 0-0 na Vila Belmiro, em Santos, município paulista. O jogo foi na noite de quinta-feira, 29 de junho. Então o Santos está fora da Sul-Americana, um grande clube brasileiro, né? Clube de Pelé, nosso saudoso atleta do século. 4 mortes por mal do carrapato no Espírito Santo. Olha, essa notícia preocupa, hein? O estado do Espírito Santo registrou até junho de 2023 14 casos de febre maculosa, doença causada por carrapato. Foram informadas também 4, deixa eu ver aqui, mortes. É isso mesmo, 4 mortes, 4 óbitos pelo mal, que afeta outros estados brasileiros também, não é só o Espírito Santo. Colatina, Barra de São Francisco, Conceição da Barra e Sooretama são os municípios com os casos letais. A febre maculosa brasileira é adquirida
pela picada do carrapato infectado com rickettsia. Estados Unidos sem cotas de raça para entrar na faculdade. Não tem mais cotas, hein? Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar nas universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior do país norte-americano. Segundo o endereço telemático BBC, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos, que estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. Olha, a decisão foi tomada na quinta-feira, 29 de junho de 2023. Então, pelo visto, acaba então o critério de usar a raça para ingressar em educandários, em escolas, nos Estados Unidos. Né? Ex-ministro morreu na quinta-feira, 29 de junho de 2023, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que exerceu o cargo no governo do presidente Ernesto Geisel, na era do regime militar. Eu me lembro deste ministro, era um ministro muito atuante no governo Geisel. Ele tinha 86 anos de idade, era engenheiro, um grande engenheiro, pelo visto, e foi o idealizador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nossos sentimentos à família. Alerta contra mendicância em Colatina. É isso mesmo, né? Informação para você. Em impresso que está sendo divulgado em vários locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social. Favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e mendicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olha os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. O 0 operadora 27 99528 8480 e o fixo telefone 3177 7222. Eu quero falar para vocês, seres humanos dominados pelas potestades do mal. Já ouviu falar disso? Potestades do mal? Ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto, que vem se robustecendo mês a mês, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, por exemplo, para o momento adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país.
E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigorando num tempo voltado para os antivalores cristãos e para a destruição da ética, da moral, da família natural, entre outras coisas terríveis. Temos que falar, né? Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões. Opinião, resistência ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, ou homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos, ou a eles ligados, reivindicam a mudança da Bíblia, a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquino, que tem uma página no YouTube muito boa,
um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem algo aqui também que é interessante falar. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso. Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais.
Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km². Possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de 2021. 1,76 filhos por mulher. Nem 2 filhos, gente. Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas. Você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. Mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.